Deus abençoe, minha irmã. Quem encontrou diz: eu achei. Eita glória, diz assim a palavra poderosa do Senhor: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Amém. Pode tomar assento nessa noite, glorificando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o interessante é que muitas vezes a gente chega no culto e separa uma palavra para ministrar o coração da igreja, e no decorrer do culto você se depara se lembrando de uma outra palavra, entende que pode ser o Espírito Santo de Deus te orientando a falar uma outra palavra, porque alguém que chegou até o culto, ele necessita de ouvir algo a respeito dessa palavra. E o mais importante é a gente obedecer à vontade de Deus, seguir aquilo que o Espírito Santo está nos orientando a fazer. A direção não é nossa, a direção é do Espírito Santo. É por isso que um dia eu disse o seguinte: não adianta ninguém me dizer qual é a maneira que eu vou pregar, de que forma eu vou pregar, se é no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu tenho que seguir a vontade do Senhor, porque é dessa forma que o coração da igreja será alcançado. Por mais que alguém diga assim: essa palavra não foi boa, eu não consegui receber essa palavra. Mas o nosso Deus não é um Deus de engano, o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus perfeito, e com toda certeza Ele fala com alguém através da palavra, como já falou comigo nessa noite. A Bíblia fala em Jó que Deus, Ele ouve e atende a oração do necessitado. A maneira que Deus vai atender a oração do necessitado é só Ele, que é grande, poderoso, soberano, perfeito, completo, é que vai saber de que maneira Ele vai agir e trabalhar na vida de cada um. Até porque Ele não é limitado, Ele tem poder para agir de maneiras diferentes na vida dos seus, mesmo que o problema nas nossas vidas seja o mesmo, Ele pode, porque Ele é Deus, agir de maneiras diferentes. E Ele é um Deus que Ele tem muito repertório, Ele não é limitado. E é por causa disso que Ele age de maneiras diferentes. E eu faço uma pergunta no início desta pregação para cada um, não precisa responder para mim. Responda a você mesmo. Você já ajudou alguém hoje? Você já socorreu alguém hoje? Você já atendeu ao pedido de alguém hoje? Você já estendeu a mão para alguém hoje? Se você não fez isso, aproveite as oportunidades, porque elas estão aí todos os dias para você atender. A promessa está na palavra, não precisa de eu provar nada para ninguém, que ajuda alguém, que socorre, que acode alguém, que abraça, que acolhe. A própria palavra de Deus está nos mostrando que o Senhor, Ele vai nos livrar no dia mau, e o dia mau está aí. O dia mau, ele é uma realidade nas nossas vidas. Então, que nós possamos semear o bem. A Bíblia vai dizer, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, todas as oportunidades, eu fico muito triste porque eu sou um ser humano falho, errante, pecador. Quando alguém me pede uma ajuda, e por algum motivo, naquele momento, a gente às vezes não está atento,
ou está com o coração mais duro um pouquinho e não ajuda. E aí passa um pouquinho, o Senhor traz para dentro da gente, através do Espírito Santo, uma palavra como essa: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aí a gente tem que pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia e pedir que nas próximas vezes, quando alguém precisar do nosso socorro, quando alguém precisar que a gente estenda as mãos, a gente estar mais atento para fazer dessa forma, porque é a orientação de Deus através da palavra para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra e nos deparamos com a história, por exemplo, do bom samaritano, e vemos que alguns perderam a grande oportunidade de ajudar, de socorrer, de levantar, de estender as mãos. Esta é uma palavra que é necessária para as nossas vidas, para que a gente venha ficar atento em todas as situações que acontecem próximo de nós, todos os dias das nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele estava ali quase morto no chão, porque os assaltantes pegaram ele ali e deixaram ele quase morto ali no chão. E a Bíblia vai dizer que o sacerdote passa de largo e não ajuda. Não interessa qual o motivo, nós não vamos entrar nessa questão. O levita vinha logo atrás, passa de largo também e não ajuda. Mas o bom samaritano, ele passa ali. E a Bíblia vai dizer que foi uma ajuda que não pode ser de ser humano, foi uma ajuda de Deus. Ali era um instrumento de Deus, porque o ser humano ele não é capaz de ser tão perfeito como foi aquele bom samaritano em ajudar aquele homem que estava quase morto ali no chão. Atendeu ele, estendeu a mão, acolheu, ajudou a se levantar, levou para uma hospedaria, pagou tudo. E ainda deixou o recado: se ele gastar mais alguma coisa aí, quando eu vier novamente, eu vou acertar tudo. Então é só Deus que tem poder para ajudar de uma forma tão perfeita assim. E essa palavra, ela serve para nós, quando nós formos estender a mão para alguém, que nós possamos fazer como Deus faz. Que o nosso maior exemplo seja Jesus Cristo de Nazaré, que não faz nada pela metade. Que nós possamos estender a mão. Aí eu fico olhando para uma palavra como essa e entendo todos os dias que Deus sempre vai colocar alguém para nos ajudar. Talvez tem gente atrapalhando, talvez o inimigo está querendo te derrubar, te entristecer, está querendo te paralisar, mas Deus sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter um instrumento de Deus estendendo as mãos para você, independente de qual seja a sua situação, de qual seja a sua necessidade. Nosso Deus é poderoso e Ele age de todas as formas, em todas as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que havia um coxo que era levado, em algumas versões, vai dizer, era trazido e colocado na porta do templo chamada Formosa, um lugar de oração. O interessante é que a Bíblia diz que ele era coxo há mais de 40 anos. Eu não sei durante quantos anos as pessoas, e quantas pessoas a Bíblia não vai dizer que levava aquele coxo, ou se eram as mesmas pessoas e colocava ali, porque ele não podia andar sozinho. Então o interessante é que assim, talvez alguém podia ajudar num dia, no outro, e falar, não vou levar ele de novo para lá, já levei uma vez, duas, três, ele que se vire. Mas a Bíblia é bem clara quando diz, era levado um coxo, e todos os dias ele estava ali, onde aconteceria, porque Deus é perfeito, porque ali era o lugar do milagre daquele homem. Deus precisa de local, de lugar, de horário? Não, ele não precisa, mas ele trabalha do jeito dele. Se ele queria curar naquele lugar, através do seu servo, dos seus instrumentos, assim ele fez, porque quando Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo de Deus, subiam ao templo para orar, foi ali que aconteceu o grande milagre. Eles oraram, falando, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e em seguida estende a mão e aquele coxo se levanta, seus tornozelos firmaram, ele saltou de alegria, entrou para o templo para glorificar o nome de Deus, porque entendeu que Deus é quem fez aquilo na vida dele. E a cura maravilhosa aconteceu. Então entenda uma coisa, nos dias atuais, nas nossas vidas é assim.
já aconteceu comigo, e eu creio que eu estou aqui falando e está passando um filme na sua cabeça. A lembrança, através do Espírito Santo, está chegando no seu coração, que um certo dia você estava abatido, abalado, caído, triste, você estava com a enfermidade, você estava necessitando de ajuda, você não conseguiria sair da situação sozinho, e Deus envia alguém, estende a mão para você, te ajuda, te abraça, te acolhe, e você sai daquela situação e glorifica o nome de Deus. Nos dias atuais ainda está acontecendo isso. O interessante, nós estávamos conversando ali na entrada ali, eu e a diaconisa Alice, e nós falávamos, nós temos acesso ao nosso Deus poderoso, nós temos liberdade para entrar para o nosso quarto, orar e pedir ajuda àquele que pode ajudar. Tem situações que não adianta você pedir para pessoas, mas eu não me contento em entrar para o meu quarto, eu sei que eu tenho acesso a Deus, e eu respeito quem faz dessa forma, orar e por ali não falar para ninguém. Eu tenho que orar e vou pedir ajuda aos meus irmãos, ore por essa causa, me ajude em oração, porque eu creio que eu serei fortalecido através das orações dos irmãos também. Se eu orar sozinho, Deus não vai fazer, se Ele quiser, Ele vai. Mas eu vou pedir a ajuda da igreja, dos irmãos, porque eu sei que da mesma forma que Deus me ouve, vai ouvir os irmãos também, e vai entrar na minha causa, e algo diferente vai acontecer na minha vida. O próprio Jesus, ele precisou de ajuda. A Bíblia vai dizer que Jesus, carregando por amor de nós, para nos salvar, para nós poder tomar posse da nossa salvação, Jesus carregando a mais pesada cruz, num certo ponto daquele caminho, indo para ser crucificado, ele não estava aguentando mais. E aparece ali um homem que vinha do campo, passando por ali por acaso, e eles colocam aquele homem para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Então, quem é que nós achamos que nós somos, que não precisamos de ajuda? Nós precisamos de ajuda todo o tempo. O nosso Deus poderoso, Ele foi ajudado num certo momento para nos mostrar que nós precisamos, porque se Ele, sendo Deus, Ele precisou de ajuda num certo momento, quem somos nós que não precisamos? Então, que possamos ficar atentos a tudo isso. O interessante, meus irmãos, nesta palavra, é que nós devemos ajudar. Se nós podemos ajudar, nós temos que ajudar. A Bíblia vai falar do centurião, que ele tinha muitos servos, muitos soldados, muitas pessoas ao seu serviço. E a Bíblia vai dizer que um estava doente. Ele podia deixar para lá porque ele tinha outros para substituir naquele serviço que ele necessitava. Mas ele foi até Jesus e pediu ajuda para aquele servo. E ele foi recompensado, porque Jesus ajudou. Jesus queria ir até lá, mas ele disse: não, eu não sou digno de que você entre na minha casa, sou um pecador. E de lá mesmo Jesus fez um milagre, e o servo do centurião, ele foi curado. Isso é maravilhoso, ser instrumento nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso, pedir ajuda para o Senhor, e o Senhor fazer a obra maravilhosa que nós não temos condições de fazer, que nós possamos todos os dias pensar nisso. Na história de Naamã, Naamã já estava querendo voltar, porque Naamã queria chegar até ali no profeta de Deus, o profeta sair ali, impor a mão na sua cabeça, orar e ele ser curado da sua lepra, mas com Deus não funciona, não é assim, não é do nosso jeito, não é na facilidade. Deus determinou que ele fizesse algo, e se ele não fizesse, ele não seria curado. Mas por ele ser alguém graduado, alguém de um patamar elevado, respeitado pelo povo, né, vencedor de muitas batalhas, ele achou que ia ser do jeito dele. Mas o profeta nem saiu para atender, ele mandou só o recado: vai banhar 7 vezes no Rio Jordão. Um rio de água suja, de onde ele vinha tinha rio de água mais pura, e ele ficou sem entender, ficou furioso. E aí um dos seus soldados, dos seus empregados, dos seus servos, fala para ele: Senhor, mas se ele mandasse o senhor fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Isso aí é fácil, faz, mergulha. E ele recebeu. Então tem que ter alguém ao nosso lado, caminhando conosco para estender a mão, porque se tiver alguém incentivando a gente a desistir, a parar, nós não vamos receber. Então você tem que ser como um soldado desse de Naamã. Está vendo alguém querendo desistir, querendo parar e deixar de receber aquilo que Deus tem, uma cura, um milagre?
incentive, ajude. Faça com que essa pessoa vá em busca daquilo que ele necessita, porque Deus tem poder para fazer, meus irmãos. E o interessante é que a recompensa, a lei da semeadura, ela não falha. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Você vai plantar o bem e vai colher o bem. Então semeie o bem. A Bíblia fala de uma discípula de nome Tabita, que traduzido também é Dorcas, que ela era uma mulher que socorria as pessoas, que ajudava muitas pessoas. E um certo dia ela adoeceu, não aguentou, veio a morrer. E a fama de Pedro era uma fama muito boa naquele lugar. E Pedro, era sabido que Pedro estava numa cidade vizinha, e mandaram chamar a Pedro, e Pedro veio depressa. Então aquela mulher que muitas pessoas ajudou, agora recebeu ajuda. Alguém correu lá, chamou, Pedro vem depressa e ora, e aquela moça ressuscita para a glória do nome do Senhor. E as pessoas ficaram impactadas com tamanho acontecimento. Então Deus, Ele tem poder para fazer, mas Ele tem seus instrumentos. Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Se você já ajuda, continue ajudando. Se você tem ajudado pouco, passe a ajudar mais. A tua recompensa, ela vem do alto. Não faça esperando recompensa, mas o Deus que nós servimos e seguimos é um Deus de recompensa. Se você tirar esse copo daqui e trazer para cá, sendo para a obra de Deus, sendo para Deus, mesmo que você não espere nada em troca, mas Deus vai te recompensar, porque Deus é Deus de justiça e de recompensa nas nossas vidas. Então continue agindo da melhor forma. É Deus quem te ajuda, mas Ele tem sempre os seus instrumentos. É Deus quem vai te acolher, te abraçar. É Deus quem vai te carregar nos braços, mas Ele tem seus instrumentos aqui na terra para que a sua vontade se cumpra no nosso meio. Então, permaneça, meus irmãos, fazendo o melhor. Permaneça fazendo conforme Jesus fazia, ajudando, acolhendo, abraçando, estendendo as mãos. Porque eu creio que esta palavra é real. E aquele que acode ao necessitado no dia mau, ele estará livre. Amém? Receba essa palavra, se põe de pé. Enquanto o Ministério de Louvor adora a Deus com mais um louvor, eu quero orar nessa noite.